O miocárdio é um tecido com elevada demanda energética. Então, embora o coração corresponda a apenas 0,5% do nosso peso corporal, ele recebe 5% do débito cardíaco, o que é um indicador da necessidade de um suprimento contínuo e elevado para esse órgão devido à sua demanda metabólica. Do oxigênio que o miocárdio vai receber, 40% ele vai consumir para realizar a oxidação de carboidratos e produção de ATP. Mas o miocárdio ele também é capaz de produzir energia a partir de outras fontes energéticas, como lipídios. Então, 60% do oxigênio ele vai ser utilizado para a oxidação de ácidos graxos em situações normais, né? Em situações de jejum prolongado ou de diabetes, o miocárdio pode passar a metabolizar os corpos cetônicos e passar a produzir energia a partir deles também. Adicionalmente, o miocárdio ele pode utilizar como substrato energético piruvatos e lactatos circulantes, embora esses substratos não estejam circulando em concentrações elevadas no plasma sanguíneo, certo? No momento em que a demanda de ATP do miocárdio excede o suprimento de oxigênio, o miocárdio vai passar a liberar também os seus estoques energéticos, certo? E esses estoques energéticos estão sob a forma de glicogênio, mas a quantidade de glicogênio em reserva no miocárdio, ela só é suficiente para manter a atividade do miocárdio por um curto período de tempo. Então, é muito importante, né, que o suprimento de oxigênio seja normalizado de acordo com a demanda energética. Caso contrário, né, esse déficit de oxigênio, essa hipóxia, ela pode ativar terminações nociceptivas que, quando disparam, nos dão aquela sensação de dor referida, conhecida como angina, né? E se essa hipóxia não é resolvida, ela pode levar ao infarto do miocárdio. Então, uma irrigação adequada do coração, ela é fundamental para que ele possa exercer a atividade de bomba geradora de pressão para o fluxo sanguíneo, né, mantendo um fluxo sanguíneo constante para o tecido, e para que ele seja capaz de se ajustar às demandas metabólicas do organismo, então aumentando sua atividade à medida que o organismo assim o exige. Então, nós temos aqui parte da irrigação, né, um esquema simplificado da irrigação do coração em vista frontal e em vista a partir do diafragma, tá? E a gente pode observar que a irrigação arterial, ela é feita por duas artérias coronárias, a direita e a esquerda, que vão surgir lá no arco aórtico, certo? A artéria coronária direita, normalmente, ela irriga o átrio ventrículo direito e a artéria coronária esquerda, átrio e ventrículo esquerdos, certo? Mas a anatomia desses vasos sanguíneos, ela tem uma variação considerável entre diferentes indivíduos. Bom, a artéria coronária esquerda, ela ainda vai se dividir em um ramo circunflexo esquerdo, né? Então, a gente observa esse ramo circunflexo esquerdo se originando aqui, certo? E ele vai vir irrigar, então, o lado esquerdo do coração, tanto o átrio quanto o ventrículo, né? E um ramo descendente anterior esquerdo, que vai se direcionar para o ápice, né, do ventrículo e que vai fazer a irrigação, então, da parede interventricular, né, e também de porções do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo,
certo? Bom, uma vez que esse sangue, então, seja conduzido por esses vasos ao longo do coração, né? Esses vasos vão começar a se aprofundar, então, no miocárdio. E, à medida que eles se aprofundam no miocárdio, né, eles vão se conectar, então, aos leitos capilares. O miocárdio, ele tem uma densidade extremamente elevada de capilares, de aproximadamente 3.000 capilares por milímetro quadrado. Pode entender bem a magnitude dessa densidade capilar, comparando ela com a densidade de um outro músculo, como é o caso do músculo esquelético. Então, comparativamente ao miocárdio, o músculo esquelético vai ter apenas 400 capilares por milímetro quadrado, certo? Então, o nosso miocárdio tem muitos capilares. Ele é densamente irrigado por esses capilares. Adicionalmente, as nossas fibras cardíacas, elas têm diâmetros menores que 20 micrômetros, enquanto que, por exemplo, no músculo esquelético, esse diâmetro é de aproximadamente 50 micrômetros, certo? Então, ao combinar uma densidade capilar mais elevada com um menor diâmetro das fibras cardíacas, a gente facilita a oxigenação desse tecido, certo? Por quê? Porque o oxigênio ele vai se mover por difusão do capilar para a fibra cardíaca, né? Então, quanto mais capilares eu tenho, mais próximos eles estão da fibra cardíaca. Quanto mais fina a fibra cardíaca, mais fácil do oxigênio atingir o seu destino. A drenagem dos leitos capilares, então, vai ser feita principalmente por vênulas que vão se dirigindo em direção ao epicárdio, coalescendo em veias epicárdicas, né? E essas veias epicárdicas, elas vão se esvaziar no átrio direito através do seio coronariano. Então, a maior parte do retorno venoso, né, dos capilares é feito através desse caminho, né, que envolve o seio coronariano. Mas, no coração, nós também apresentamos as veias tebesianas, né? As veias tebesianas, elas vão drenar o miocárdio ventricular, então elas drenam os capilares do miocárdio ventricular, certo? E elas vão se abrir nos ventrículos. Então, o fato das veias tebesianas se abrirem nos ventrículos, né, significa que esse sangue venoso que está sendo conduzido pelas veias tebesianas, ele não vai passar pela circulação pulmonar, ele não vai ser oxigenado, porque ele está sendo liberado diretamente dentro dos ventrículos, especialmente ventrículo esquerdo. Como forma de garantir um fluxo sanguíneo adequado no miocárdio, existem várias anastomoses, né? Essas anastomoses, então, em vasos arteriais, por exemplo, elas ocorrem em vasos arteriais, vasos coronarianos pequenos, né? E elas vão servir como rotas alternativas de fluxo sanguíneo caso um ramo principal, né, seja ocluído. Então, aqui, por exemplo, nós temos dois ramos principais de vasos arteriais, né? A gente vê que esses ramos principais, então, eles vão dar origem a ramos secundários, esses ramos secundários a terciários e assim por diante, formando vasos arteriais cada vez mais finos. E a gente observa, então, que esses dois ramos, eles se conectam através de anastomoses.
de forma que se um ramo se tornar ocluído, né, o outro ramo consegue, então, prover fluxo sanguíneo para manter a circulação, certo? Evitando, assim, então, hipóxia, né, isquemia e lesão do miocárdio. Na maioria dos tecidos do nosso organismo, o fluxo sanguíneo ocorre paralelamente às alterações na pressão aórtica, certo? Então, aumentando durante a sístole ventricular e diminuindo durante a diástole ventricular. Entretanto, na circulação coronariana, a gente tem um perfil diferente de fluxo sanguíneo, especialmente no ventrículo esquerdo, né? Então, o fluxo sanguíneo coronariano esquerdo, ele vai depender de dois fatores. Ele vai depender da pressão de perfusão gerada pela aorta durante sístole e diástole, mas ele vai depender também de uma compressão extravascular. Por quê? Porque toda vez que o nosso miocárdio contrai para gerar força, para injeção de sangue para o sistema circulatório, né, o encurtamento das fibras musculares, a alteração do seu volume vai acabar comprimindo os vasos sanguíneos. Então, eu vou ter o perfil de pressão aórtica intravascular, né, tendendo a distender o vaso sanguíneo, mas eu vou ter uma compressão extravascular durante a contração ventricular, tendendo a comprimir esse vaso, certo? Então, isso gera essa curva de fluxo sanguíneo no ventrículo esquerdo que nós estamos observando. Então, claramente, a gente observa que durante a sístole ventricular, então, que é o laranja mais escuro e essa porção mais clara, é muito menor do que o fluxo sanguíneo durante a diástole ventricular, porção verde e porção roxa, certo? Então, lá no início da contração ventricular, quando nós temos a contração isovolumétrica, a gente tem inclusive uma reversão do fluxo de sangue nas artérias coronárias. Por que que acontece isso? Porque durante essa contração ventricular isovolumétrica, né, a pressão na aorta está muito baixa, porque essa contração isovolumétrica acontece quando a válvula aórtica está fechada, certo? Então, não existe ejeção de sangue para a aorta e a pressão na aorta está baixa, tá? No nível, digamos assim, diastólico, certo? Em contrapartida, como está ocorrendo contração isovolumétrica, né, as fibras musculares elas estão ocluindo ou comprimindo de forma importante esses vasos sanguíneos, certo? De forma que a gente tem, então, uma pressão externa elevada, mais elevada que a pressão intravascular. E isso promove, então, um certo refluxo coronariano esquerdo, certo? Durante a sístole, né, à medida que a sístole evolui e que então vai ocorrer ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo, a gente vê que o fluxo sanguíneo aumenta, mas ele aumenta muito pouco, né? Então, nesse momento que eu estou indicando aqui, né, eu tenho a ejeção de sangue para a árvore aórtica, então vocês estão vendo que a pressão na aorta está aumentando bastante, mas essa pressão ainda não é suficiente para aumentar bastante o fluxo sanguíneo lá no ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ele continua contraindo para ejetar sangue para o arco aórtico, ou seja, a compressão extravascular continua. O que a gente vai observar é um grande aumento do fluxo sanguíneo a partir do momento que o coração entra em diástole. Por quê? Porque quando o coração entra no relaxamento isovolumétrico, eu tenho
uma pressão aórtica mais elevada, que então é a pressão que empurra sangue ao longo dos vasos coronarianos, e como agora o meu músculo está relaxado, ele não está gerando compressão extravascular, certo? Então, 80% da irrigação do ventrículo esquerdo, ela vai ocorrer durante a diástole, certo? Quando a gente analisa o que acontece no ventrículo direito, a gente observa que o padrão de alteração de fluxo sanguíneo no ventrículo esquerdo, ele é muito semelhante ao que está acontecendo lá na pressão aórtica, né? Que é a origem da pressão que vai promover fluxo sanguíneo para o lado direito do coração, certo? Então, por que que isso acontece, né? Por que que do lado direito a gente tem esse traçado semelhante às alterações de pressão no arco aórtico, como a gente tem na maioria dos tecidos do corpo, e do lado esquerdo a gente tem um traçado bastante diferente. Então, essa diferença entre o lado esquerdo e o lado direito do coração está relacionado à massa ventricular e à força que o ventrículo esquerdo e direito tem que desenvolver para gerar fluxo sanguíneo para a artéria aorta e para a artéria pulmonar. Então, como o ventrículo direito ele vai ejetar sangue num sistema de baixa resistência, ele não precisa gerar tanta pressão para o fluxo sanguíneo. De acordo que a tensão que se desenvolve no ventrículo direito é menor do que a tensão que se desenvolve na musculatura do ventrículo esquerdo, certo? E quanto menor a tensão que se desenvolve, menor é a compressão de vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos coronarianos do lado esquerdo, eles tendem a ser mais comprimidos a cada ciclo cardíaco do que os vasos sanguíneos do lado direito, certo? Existem várias situações que podem alterar o padrão de fluxo sanguíneo coronário esquerdo, tá? Então, a gente pode usar como exemplo a fibrilação ventricular, que é uma arritmia letal, certo? E na fibrilação ventricular, o que caracteriza a contração ventricular é que o ventrículo não contrai mais eficientemente e, portanto, não ejeta sangue e não relaxa mais eficiente. Ele fica num estado de semicontração, fibrilando, né? E o fato dele não estar, então, de todas as fibras musculares e ventriculares não estarem contraindo simultaneamente, além de impedir que esse ventrículo ejete sangue para o sistema arterial, para a artéria aorta, né? Essa falta de contração, ou essa contração ineficiente, ela vai levar a um aumento transitório da perfusão, certo? Por quê? Porque quando a fibrilação ventricular está aumentando, diminui a compressão extravascular sobre os vasos que estão irrigando o miocárdio. E isso faz com que aumente o fluxo sanguíneo no miocárdio. Obviamente que essa situação não vai se sustentar, né? Porque no momento em que a fibrilação se estabelece, o coração deixa de ejetar sangue eficientemente na circulação, né? Após esse aumento transitório de perfusão, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma falha na ejeção de sangue a partir desse ventrículo esquerdo, de forma que a pressão na aorta também vai cair, certo? E a pressão aórtica é a pressão que empurra sangue pelas coronárias, então não adianta o músculo não estar mais comprimindo os vasos se eu também não tenho pressão para empurrar sangue ao longo do sistema coronariano.
Então, à medida que a fibrilação ventricular se estabelece, né, a irrigação coronariana volta a cair, certo? Uma situação fisiológica que altera a perfusão é a taquicardia, tá? Como vocês observam aqui, a taquicardia ela diminui a perfusão ventricular esquerda. Por que acontece isso? Justamente pelo fato de que 80% do fluxo sanguíneo coronariano vai ocorrer na fase da diástole, né? Que é essa parte verde e roxa aqui. E o que a taquicardia faz? Ela diminui o período de diástole, muito mais que o período de sístole durante o ciclo cardíaco, certo? Então, se eu estou diminuindo o tempo em que o coração fica em diástole, né, eu também estou restringindo o tempo em que eu vou ter um aumento de fluxo sanguíneo, certo? Em indivíduos normais, isso não vai representar maiores problemas, porque como a gente vai ver, né, existem mecanismos locais de regulação do fluxo sanguíneo que vão garantir vasodilatação. E então essa vasodilatação vai compensar essa diminuição no tempo de duração na diástole. Mas se o indivíduo já tem alguma disfunção coronariana estabelecida, né, restringindo o fluxo sanguíneo coronariano, a taquicardia ela pode se tornar uma situação bastante perigosa. Esse esquema, então, nos traz o fluxo venoso coronariano em ml por minuto, a pressão aórtica em milímetros de mercúrio e a pressão ventricular em milímetros de mercúrio. Sendo que esta pressão ventricular, né, então ela vai refletir o momento em que o coração em sístole vai ejetar sangue para o arco aórtico. Muito bem. A gente observa nesse esquema que o fluxo venoso ele é máximo justamente quando a pressão venosa é máxima, certo? Então, ao contrário do que acontece com a circulação coronariana arterial, né, que é baixa durante a sístole ventricular, a circulação coronariana venosa é alta durante a sístole ventricular, certo? Por quê? Porque durante a sístole ventricular, como a gente já comentou, vai ocorrer a compressão dos vasos e essa compressão de vasos, né, ao mesmo tempo que impede a chegada de sangue arterial, vai promover a saída venosa. Então, o fluxo arterial e o fluxo coronariano têm seus pontos máximos em fases diferentes. Fluxo sanguíneo arterial na diástole ventricular, fluxo sanguíneo venoso na sístole ventricular. Além do fluxo sanguíneo variar de acordo com o ciclo cardíaco durante sístole e diástole, ele também vai variar de acordo com a profundidade dos vasos na parede cardíaca. Então, as artérias coronarianas epicárdicas, né, então que cursam sobre a superfície do coração, elas vão se ramificar, né, originando vasos, então, arteriais cada vez mais finos, até chegar às arteríolas e aos capilares, aos leitos capilares. Esses vasos endocárdicos, eles estão sujeitos a uma maior compressão durante a sístole ventricular do que os vasos epicárdicos, certo? Então, essa situação de maior pressão intramuscular no endocárdio em relação ao epicárdio, né? Ela tenderia a gerar um menor fluxo sanguíneo no endocárdio em relação ao epicárdio. Entretanto, né, não é isso que acontece, tá? Por quê?
Porque na realidade o endocárdio ele tem uma densidade mais elevada de arteríolas e de capilares do que o epicárdio, né? Conferindo então ao endocárdio uma menor resistência intrínseca ao fluxo sanguíneo, né? E isso vai compensar então essa maior tendência à compressão pela contração muscular, pelo aumento da pressão intramuscular, certo? De forma que o fluxo sanguíneo, então, no no endocárdio, tendem a ser praticamente iguais. Então, o gráfico apresentado nesse slide, ele mostra que existe uma relação praticamente linear entre o fluxo sanguíneo coronariano e o consumo de oxigênio pelo tecido, de forma que, à medida que vai aumentando o metabolismo tecidual e o seu consumo de oxigênio, vai ocorrendo vasodilatação. Então, a dependência do fluxo sanguíneo em relação ao consumo de oxigênio diz respeito a algumas características do miocárdio. Então, em situações basais de repouso, né, o fluxo sanguíneo no miocárdio é em torno de 60 a 70 ml. E o miocárdio extrai 80% do oxigênio contido nesse volume sanguíneo. Então, essa elevada extração de oxigênio, ela vai deixar muito pouca margem para uma extração adicional numa situação em que o metabolismo aumenta. Porque, na realidade, o oxigênio ele vai se mover do vaso sanguíneo para o tecido por um gradiente de difusão, certo? Quanto menor se torna esse gradiente de difusão, mais difícil ou mais lenta é a passagem de oxigênio do sangue para o tecido. Portanto, com uma extração basal de 80% de oxigênio do aporte sanguíneo para o miocárdio, né? Não existe praticamente margem para aumentar ainda mais essa extração de oxigênio. Então, a saída é, numa situação de aumento do metabolismo, aumentar o fluxo sanguíneo. Porque se eu aumentar o fluxo sanguíneo, né, então a quantidade de sangue circulando por minuto naquela região, eu também estou levando mais oxigênio para essa região, certo? Então, durante a atividade física, o fluxo sanguíneo pode passar de 60 a 70 ml por minuto para 250 ml por minuto. Os fatores metabólicos locais, eles vão ser os principais determinantes do fluxo sanguíneo na circulação coronariana. Então, entre os mecanismos metabólicos que vão gerar esse aumento do fluxo sanguíneo estão a elevação dos níveis de adenosina, potássio e CO2 no miocárdio metabolicamente mais ativo e a queda dos níveis de oxigênio. Então, desses fatores apresentados aqui, um dos mais importantes parece ser a adenosina. Então, quando o metabolismo tecidual aumenta, né, existe uma maior produção de adenosina. E essa adenosina, ela pode interagir com receptores purinérgicos, diminuindo os níveis intracelulares de cálcio. Então, lá no músculo liso dos vasos coronarianos arteriais, né? Essa diminuição de cálcio intracelular significa menor capacidade de manter o tônus vascular, manter a contração da musculatura lisa e o tônus vascular. Portanto, o que vai ocorrer é um relaxamento dessa musculatura lisa por efeito da adenosina, já que eu tenho menos cálcio intracelular, e o relaxamento dessa musculatura lisa vai levar à vasodilatação, tá?
Existem estudos também que indicam que o aumento do metabolismo, então, ele vai vir acompanhado de alteração nos níveis de potássio, né? E embora esse potássio aumente no meio extracelular e possa induzir vasodilatação, esse mecanismo induzido pelo potássio, ele é um mecanismo de curto prazo, né? Ele não é capaz de manter essa vasodilatação coronariana por um período prolongado, certo? Mas ele já é capaz de somar esforços com a adenosina, certo? E uma consequência natural do aumento do metabolismo, né, é a diminuição dos níveis de oxigênio no local. Então, o miocárdio ele vai extrair um pouco mais do que os 80% de oxigênio, né? E em contrapartida, ele vai produzir mais CO2, certo? Então, queda de oxigênio e aumento de CO2, a gente já viu que são fatores vasodilatadores. Nós podemos observar nesse gráfico que relaciona a pressão coronariana com o fluxo coronariano, que o fluxo sanguíneo ele permanece constante nos vasos subepicárdicos e subendocárdicos, numa ampla gama de pressões arteriais. Então, a pressão arterial pode variar de 40 a 100 milímetros de mercúrio, mas nós mantemos um fluxo coronariano praticamente constante nesse intervalo de pressões. Isso acontece porque, assim como no encéfalo, no miocárdio também existem mecanismos autorreguladores do fluxo sanguíneo, em especial os mecanismos metabólicos e mecanismos miogênicos. Mas o que esse gráfico nos traz também é que o subendocárdio ele perde a capacidade de regular o volume sanguíneo numa situação de queda da pressão arterial mais cedo, ou seja, em pressões maiores do que o fluxo sanguíneo no subepicárdio, certo? Ou seja, esse esquema aqui está nos mostrando, né, que no subepicárdio é mais eficiente. Por quê? Porque a gente já viu que em regiões epicárdicas, né, a gente tem um menor efeito da força compressiva extravascular do miocárdio sobre os vasos sanguíneos, certo? Então, o que acontece é que se a pressão arterial vai caindo, né, a pressão dentro dos vasos arteriais, ela se torna cada vez menos eficiente para se opor a forças compressivas extravasculares, certo? Como a região do epicárdio não tem forças compressivas tão elevadas quanto a região do endocárdio, né? No epicárdio ou no subepicárdio, então a pressão pode cair de 100 até 20 milímetros de mercúrio. Quando chega em torno de 20 milímetros de mercúrio, um pouquinho acima disso, né, é que os mecanismos autorregulatórios vão deixar de compensar essa queda da pressão e aí sim o fluxo coronariano começa a diminuir com a queda da pressão, certo? Mas a minha pressão pode cair até em torno de 20, 23, 24, 25, né? De 100 até essa pressão que eu mantenho o fluxo sanguíneo constante. Pressões abaixo disso, eu vou perder a capacidade autorregulatória. No subendocárdio, a gente vê que a gente perde a capacidade autorregulatória já com 40 milímetros de mercúrio de pressão coronariana. O que significa, então,
que esses vasos subendocárdicos, né, a região subendocárdica, ela está mais sujeita às pressões compressivas externas, o que vai gerar uma maior vulnerabilidade à isquemia. Então, regiões subendocárdicas vão ser mais vulneráveis à isquemia do que regiões subepicárdicas. Então, o controle neural da circulação coronariana, ele é feito principalmente pelo sistema nervoso simpático, mas por um efeito indireto do sistema nervoso simpático via receptores beta-1. Então, os nervos simpáticos, eles vão trafegar ao longo dos vasos coronarianos, né? E a liberação de norepinefrina no miocárdio vai gerar aumento da frequência e força de contração do coração. Então, o efeito primário do simpático é estimular a atividade cardíaca. Mas se ele está estimulando a atividade cardíaca, ele também está induzindo um aumento do metabolismo tecidual, do metabolismo do miocárdio. E esse aumento do metabolismo do miocárdio vai gerar condições para regulação metabólica do fluxo sanguíneo. Então, o principal papel do sistema nervoso simpático é induzir vasodilatação por aumentar o metabolismo do miocárdio, certo? No miocárdio, nos vasos sanguíneos, a gente encontra também receptores alfa. E quando esses receptores alfa, eles são estimulados, né, eles podem levar a vasoconstrição, tá? Mas para observar essa vasoconstrição, é necessário inibir os receptores beta. Então, em situações experimentais onde se faz o bloqueio de receptores beta e se dá um estímulo no sistema nervoso autônomo simpático, a gente pode observar a vasoconstrição coronariana induzida por esses receptores alfa. Mas, em termos fisiológicos, né, esse efeito da vasoconstrição vai sofrer oposição dos mecanismos locais de fluxo sanguíneo, dos mecanismos metabólicos de regulação do fluxo sanguíneo. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático praticamente não tem efeito nenhum sobre a circulação coronariana, né? Não porque os vasos não respondam à acetilcolina. Na verdade, os vasos sanguíneos, eles vão responder à acetilcolina com vasodilatação, né? Porque um dos mecanismos de indução de vasodilatação da acetilcolina é a estimulação da produção de uma substância vasodilatadora extremamente potente, que é o óxido nítrico. Mas o sistema nervoso simpático vai ter um papel bastante pequeno na circulação coronariana, porque, como nós já discutimos anteriormente, né, a inervação do coração pelo simpático, ela é muito restrita. Então, os nervos vagos, eles vão inervar principalmente o território do nodo sinoatrial e átrio ventricular e liberar acetilcolina nesses locais. Então, não vai haver uma liberação de acetilcolina que vá atingir grande parte dos vasos coronarianos. Quando ocorre oclusão abrupta de um vaso coronariano ou de suas ramificações primárias, né? Essa região, então, onde ocorreu a oclusão, vai ficar sem aporte sanguíneo e vai necrosar, né? Gerando, então, o que a gente chama de infarto do miocárdio, tá? Agora, se a redução do fluxo sanguíneo através de um vaso coronariano é gradual, por exemplo, pelo desenvolvimento de uma placa aterosclerótica, dá tempo de serem formados novos vasos sanguíneos, né, por um tipo de mecanismo chamado angiogênese, certo?
Então, a angiogênese é um mecanismo pelo qual a gente vai aumentar a densidade de capilares numa determinada região para facilitar as trocas entre plasma sanguíneo e tecido. A angiogênese ela acontece fisiologicamente mesmo em indivíduos saudáveis em resposta, por exemplo, ao exercício, que é um dos fatores que pode estimular a angiogênese, né? E essa angiogênese ela vai acontecer principalmente em função da responsividade às demandas metabólicas. Então, a atividade física continuada, o condicionamento cardiovascular são um estímulo, né, para o aumento da densidade de capilares, certo? Na isquemia, né, muitas vezes ocorre infarto e, após esse infarto, uma regeneração por angiogênese da árvore vascular, certo? Entretanto, nem sempre essa regeneração da árvore vascular, né, ela vai efetivamente aumentar o fluxo sanguíneo no tecido lesado. Normalmente a gente avalia a angiogênese analisando o que está acontecendo com a densidade capilar. Então, após um infarto, a regeneração até pode aumentar, pode gerar um aumento da densidade capilar, né? Mas nem sempre esse aumento da densidade capilar vai estar efetivamente relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo para o local lesado, certo? Porque muitas vezes essa regeneração ela vai gerar anastomoses entre vasos, de forma que aumenta a densidade capilar, aumenta o fluxo sanguíneo, mas na verdade esse fluxo sanguíneo está aumentando não porque ele está irrigando os capilares, e sim porque ele está irrigando as anastomoses e, portanto, não está servindo para fazer trocas, né? Então, isso seria uma angiogênese não saudável, digamos assim, né? Ainda assim, a angiogênese é um mecanismo extremamente interessante, né? E está sendo muito explorado em termos de intervenção para pacientes que sofreram infarto, certo? Então, a angiogênese terapêutica, né? Ela está sendo intensamente investigada. Então, um dos maiores obstáculos para essa angiogênese terapêutica é que os fatores que induzem essa angiogênese, eles têm que ser introduzidos mais localmente, né? Não existe uma medicação por via oral ou venosa que o paciente possa utilizar para estimular essa angiogênese, certo? Então, a liberação dessa substância ela tem que ser feita na circulação coronariana propriamente dita, o que dificulta um pouco a técnica. Mas essa é uma área que tem avanços muito grandes, né? Até porque agora já se entende melhor os fatores que estimulam a angiogênese. Então, um desses fatores que tem se mostrado promissor é o fator de crescimento de fibroblastos, o FGF, né, que é capaz de induzir essa angiogênese terapêutica. Também a utilização de materiais, de determinados polímeros, que vai ajudar a servir de matriz para originar esses vasos sanguíneos. Então, enfim, essa é uma área bastante interessante, né, do ponto de vista terapêutico e tem evoluído rapidamente. Terminamos essa aula com uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem. Fármacos capazes de induzir vasodilatação são prescritos a pacientes que sofrem de angina. Se a placa aterosclerótica que gera angina estiver se desenvolvendo em uma grande artéria epicárdica, a maior resistência ao fluxo sanguíneo,
diminui a pressão nos microvasos dependentes desta artéria. Em uma situação destas, agentes vasodilatadores deveriam ser utilizados com cautela. Você saberia explicar por quê?